No dia do meu aniversário de 29 anos, minha mãe me entregou uma passagem só de ida para São Paulo. Ela não sabia que eu tinha 3 milhões de reais guardados em investimentos. Naquele momento, enquanto segurava aquele envelope fino com o bilhete de ônibus dentro, percebi que tudo ia mudar. A casa estava em silêncio. Nem bolo, nem abraço, nem sequer um parabéns sincero. Apenas minha mãe de pé na sala, braços cruzados, com aquela expressão que eu conhecia bem. Cansaço, misturado com decepção. Meu irmão mais novo, Bruno, estava encostado na porta da cozinha com um sorriso de canto de boca, como se estivesse assistindo a um episódio divertido de uma série qualquer. E meu pai? Bem, ele estava sentado no sofá velho da sala, olhando para a televisão desligada, como se nada daquilo fosse com ele. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu estava voltando do mercado quando minha mãe me chamou para a sala. Deixei as sacolas na cozinha e fui até lá, achando que talvez houvesse alguma surpresa. Que inocência a minha. 30 anos morando naquela casa em Belo Horizonte, no bairro Pampulha, e eu ainda acreditava que as coisas podiam mudar. Minha mãe esticou o braço e me entregou o envelope sem dizer nada. Peguei devagar, sentindo o peso leve demais para ser um presente de verdade. Abri. Dentro, uma passagem de ônibus da Aviação Cometa. Destino, São Paulo. Data: dali a 5 horas. Partida: 15 horas. Sem volta. Meu coração disparou. Olhei para ela, procurando algum sinal de brincadeira, alguma piscada, algum sorriso. Nada. Apenas aquele olhar duro, cheio de cansaço. Juliana, ela disse, a voz firme, mas sem emoção. Você tem 29 anos. Já está mais do que na hora de você se virar sozinha. Não dá mais para ficar aqui esperando a vida acontecer. Fiquei parada, segurando aquele pedaço de papel como se fosse uma sentença judicial. Bruno soltou uma risada baixa. Finalmente, né? Agora a casa vai ter mais espaço. Minha mãe não o repreendeu. Meu pai continuou olhando para a televisão desligada. Senti uma onda quente subir pelo peito, mas não era raiva. Era algo pior. Era a confirmação de que eu nunca tinha sido prioridade ali. Respirei fundo e fechei os olhos por um segundo. Quando abri, estava mais calma do que esperava. Tudo bem, eu disse, baixinho. Minha mãe piscou, surpresa. Ela esperava briga. Esperava lágrimas. Esperava que eu implorasse para ficar. Mas eu não fiz nada disso. Apenas dobrei a passagem com cuidado e coloquei de volta no envelope. Vou arrumar minhas coisas. Virei as costas e fui para o quarto. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que deveria. Fechei a porta atrás de mim e encostei nela por um instante. A respiração estava acelerada, mas não de medo. Era adrenalina pura. Porque o que eles não sabiam, o que ninguém naquela casa jamais imaginou, era que eu não precisava deles há muito tempo. Há 3 anos, eu tinha fundado uma empresa de consultoria digital junto com minha melhor amiga, Camila. Começamos pequenas, atendendo microempreendedores que precisavam de presença online. Criávamos sites, gerenciávamos redes sociais, organizávamos estratégias de vendas. Era trabalho duro, invisível para quem não entendia do assunto. Minha família achava que eu passava o dia inteiro no computador perdendo tempo. Na verdade, eu estava construindo algo real. No último ano, fechamos contratos com 5 franquias de alimentação em Minas Gerais. O faturamento explodiu. Eu recebia depósitos mensais que minha família jamais viu. Guardava tudo. Investia com a ajuda de um assessor financeiro que conhecia em um evento de empreendedorismo em São Paulo. Aos poucos, o dinheiro cresceu. 3 milhões de reais. Líquidos. Meus. Abri o guarda-roupa e peguei minha mochila de viagem. Não precisava de muita coisa. Roupas básicas, documentos, notebook, carregadores. Tudo cabia ali. Enquanto arrumava, meu celular vibrou. Era a mensagem de Camila no WhatsApp. Ju, esqueci de te dar parabéns hoje. Desculpa, tava em reunião o dia todo. Bora jantar amanhã? Sorri sozinha. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Digitei rápido. Mudança de planos.
Tô indo pra SP hoje. Te conto depois. Ela respondeu na hora. Como assim? Liga pra mim agora! Mas eu não liguei. Não ainda. Precisava sair daquela casa primeiro. Terminei de arrumar a mochila, vesti meu tênis mais confortável, peguei minha carteira e meu celular. Olhei ao redor do quarto uma última vez. Aquele espaço pequeno, com a cama de solteiro que eu tinha desde a adolescência, o guarda-roupa de madeira desbotada, a janela que dava para o quintal dos fundos. Quantas noites eu tinha passado ali, trabalhando em silêncio enquanto todos dormiam. Quantas madrugadas criando apresentações, respondendo clientes, planejando o futuro. Respirei fundo. Não senti tristeza. Senti alívio. Abri a porta e voltei para a sala. Minha mãe estava sentada agora, ao lado do meu pai. Bruno tinha sumido. Provavelmente voltou para o quarto dele. Ninguém disse nada quando me viram com a mochila nas costas. Minha mãe apenas assentiu, como se estivesse confirmando algo que ela já sabia que ia acontecer. Meu pai nem olhou para mim. Caminhei até a porta da frente. Antes de abrir, virei para trás uma última vez. Tchau, eu disse sem emoção. Minha mãe levantou a mão em um gesto pequeno, como um aceno apagado. Meu pai continuou imóvel. Abri a porta e saí. O sol de abril em Belo Horizonte estava forte. O calor bateu no meu rosto como um tapa. Fechei a porta atrás de mim e comecei a andar em direção ao ponto de ônibus. Cada passo parecia mais leve. Cada metro de distância da casa era mais oxigênio nos pulmões. O ônibus para a rodoviária demorou 15 minutos para chegar. Quando entrei, paguei a passagem e sentei perto da janela. Olhei pela vidraça embaçada enquanto Belo Horizonte passava lá fora. As ruas conhecidas, os prédios que eu via desde criança, as pessoas andando apressadas. Tudo parecia menor agora. Menos importante. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. 3.246.812 reais. O número ainda me impressionava toda vez que eu olhava. Camila ligou. Atendi no segundo toque. Juliana, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. A voz dela estava aguda, cheia de urgência. Eu ri baixinho. Calma, Cá. Minha mãe me deu uma passagem de ônibus para São Paulo, saindo daqui a pouco. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro longo. Juliana, você tá falando sério? Totalmente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Ouvi o barulho dela andando, provavelmente trancando a porta do escritório para ter privacidade. Eles te expulsaram de casa? Mais ou menos. Minha mãe disse que tá na hora de eu me virar sozinha. Mas você já se vira sozinha há anos. Camila estava indignada. Exatamente. Outro silêncio. Depois a voz dela ficou mais suave. E você tá bem? Tô ótima, na verdade. Acho que isso era o que eu precisava para dar o próximo passo. Próximo passo? Vou para São Paulo montar o escritório lá. Já estava pensando nisso faz tempo, lembra? Camila soltou um som meio riso, meio descrença. Ju, você é louca. Mas eu te amo. Quando chegar lá, me liga. A gente conversa direito. Pode deixar. E cá. Oi. Obrigada por acreditar em mim desde o começo. Ouvi a voz dela engasgar um pouco. Sempre, Ju. Sempre. Desliguei e encostei a cabeça no vidro. O ônibus estava chegando na rodoviária. Desci, atravessei o saguão cheio de gente e procurei a plataforma da Aviação Cometa. Faltavam 40 minutos para a partida. Comprei um café e um pão de queijo em uma das lanchonetes. Sentei em um banco perto da plataforma e fiquei observando o movimento. Famílias se despedindo, casais se abraçando, pessoas correndo com malas. Cada um com sua história. Cada um indo para algum lugar. Eu também estava indo. Mas diferente deles, eu não estava fugindo de nada. Estava correndo em direção a algo. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era minha mãe. Mensagem curta. Boa sorte. Só isso. Nem um beijo, nem um coração, nem um pedido de desculpas. Apenas boa sorte, como se estivesse desejando êxito em uma entrevista de emprego qualquer. Não respondi. Guardei o celular no bolso e terminei meu café. Quando o ônibus foi liberado para embarque, peguei minha mochila e entrei. Encontrei minha poltrona,
Número 23, janela. Acomodei a mochila no bagageiro superior e sentei. O ônibus estava quase vazio. Apenas 10 passageiros, espalhados pelo corredor. Coloquei o fone de ouvido, mas não apertei o play. Apenas fiquei ali, respirando, esperando. 5 minutos depois, o motor roncou. O ônibus começou a se mover. Saímos da rodoviária devagar, passando pelos portões, entrando na avenida. Olhei pela janela e vi Belo Horizonte ficando para trás. A cidade onde nasci, onde cresci, onde aprendi a ser invisível, onde construí um império financeiro em silêncio, sem que ninguém percebesse. E agora, estava indo embora. Não expulsa, não fugindo, mas escolhendo. A viagem até São Paulo levaria 6 horas. Eu tinha tempo de sobra para pensar, planejar, decidir os próximos passos. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era deixar a cidade sumir no retrovisor. O ônibus pegou a BR-381. A estrada estava tranquila, poucas nuvens no céu. Encostei a cabeça no vidro e fechei os olhos. Quando acordei, já estávamos perto de São Paulo. O céu estava alaranjado, o sol se pondo atrás dos prédios cinzas que começavam a aparecer no horizonte. A cidade gigante, intimidadora, cheia de possibilidades. Peguei meu celular e abri o aplicativo de hospedagem. Já tinha reservado um apartamento no Airbnb, na Vila Madalena. Um estúdio pequeno, mas funcional. Seria minha base pelos próximos 30 dias, enquanto eu procurava um lugar definitivo. O ônibus entrou na rodoviária do Tietê às 21h15. Desci com a mochila nas costas e atravessei o terminal. O lugar estava lotado. Gente de todo canto, falando sotaques diferentes, carregando sacolas, malas, crianças. São Paulo era outra energia, mais rápida, mais intensa. Pedi um Uber e esperei do lado de fora, na área de embarque. O carro chegou em 5 minutos. Um Civic cinza, motorista chamado Roberto, 5 estrelas. Entrei no banco de trás e dei o endereço. Vila Madalena, por favor. Roberto assentiu e começou a dirigir. O trânsito estava pesado, mas ele conhecia atalhos. Fomos serpenteando por ruas que eu não conhecia, passando por bairros que só tinha visto em fotos. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. Era empolgação, pura e crua. Quando chegamos na Vila Madalena, a rua estava cheia de bares, luzes coloridas, gente rindo nas calçadas. Era quarta-feira à noite, mas parecia fim de semana. O motorista parou em frente a um prédio baixo, de 3 andares, com fachada pintada de amarelo e grafites coloridos nas laterais. "É aqui", ele disse. Agradeci, peguei minha mochila e desci. Olhei para cima. O prédio parecia acolhedor. Tinha plantas penduradas nas janelas, luzes quentes acesas nos apartamentos. Peguei a chave eletrônica no aplicativo e subi até o 2º andar. Apartamento 5. Abri a porta e acendi a luz. Era pequeno, mas bem decorado. Uma cama de casal no canto, uma mesinha com 2 cadeiras, uma cozinha americana com fogão de 2 bocas e uma geladeira compacta. Tinha até uma janela grande que dava para a rua. Deixei a mochila no chão e sentei na cama. O colchão era firme. Bom, peguei meu celular e mandei mensagem para Camila. Cheguei. Ela respondeu na hora. Graças a Deus. Amanhã a gente se fala direito. Descansa. Sorri. Camila sempre foi assim, preocupada, mas respeitando meu espaço. Tomei um banho rápido, vesti um pijama velho e me deitei. O barulho da rua subia pela janela. Conversas, risadas, buzinas. São Paulo não dormia. E eu também não conseguia. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Na passagem de ônibus, na cara da minha mãe, no silêncio do meu pai, no sorriso do meu irmão. Eles achavam que estavam me jogando no mundo. Mas eu já estava no mundo há muito tempo. Só não tinha contado para eles. Peguei meu notebook e abri. Entrei no sistema da empresa. Camila e eu tínhamos uma rotina de reuniões semanais por videochamada, mas nos últimos 6 meses eu vinha tocando a maior parte das operações sozinha. Ela cuidava da parte criativa e do atendimento em Belo Horizonte.
Eu cuidava da estratégia, das finanças e dos novos contratos. E os novos contratos estavam vindo de São Paulo. 3 empresas grandes tinham demonstrado interesse nos últimos 2 meses. Uma rede de academias, uma marca de cosméticos veganos e uma startup de delivery de marmitas saudáveis. Todos queriam consultoria presencial. Queriam reuniões, workshops, acompanhamento próximo. Eu tinha feito tudo por videochamada até agora, mas sabia que para fechar esses contratos maiores, precisava estar aqui, fisicamente. E agora eu estava. Não por planejamento, mas por destino. Ou talvez por empurrão. Não importava. O resultado era o mesmo. Fechei o notebook e deitei de novo. Dessa vez consegui dormir. Acordei no dia seguinte com a claridade invadindo o quarto. Olhei o celular. 8h43. Levantei, fiz um café simples na cozinha americana e sentei na janela. Lá embaixo, a rua já estava movimentada. Pessoas indo trabalhar, entregadores de bicicleta passando, cachorros sendo levados para passear. Peguei meu celular e liguei para Camila. Ela atendeu no segundo toque. Bom dia, migrante. Eu ri. Bom dia, sócia. Então, me conta tudo. Como foi a noite? Você tá bem mesmo? Tô cá, sério. Na verdade, tô me sentindo mais leve do que nos últimos anos. Camila suspirou. Ju, eu ainda não acredito que sua mãe fez isso, no seu aniversário. Pois é. Mas sabe o que é engraçado? Acho que ela me fez um favor. Como assim? Eu já vinha pensando em vir para São Paulo faz tempo. Você sabe disso. Mas eu sempre adiava, sempre tinha uma desculpa. Agora não tem mais desculpa. Eu tô aqui. E vou aproveitar. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse devagar. Você vai montar o escritório lá? Vou. E quero sua opinião sobre os próximos passos. Podemos marcar uma reunião por vídeo hoje à tarde? Claro. 15 horas tá bom? Perfeito. Desliguei e fiquei olhando para a rua. A claridade de São Paulo era diferente. Mais dura, mais cinza. Mas tinha algo nela que me energizava. Passei a manhã explorando o bairro. A Vila Madalena era cheia de vida. Cafés em cada esquina, lojas de roupas vintage, galerias de arte, livrarias independentes. Comprei pão na padaria, tomei um suco de laranja em um café pequeno, caminhei sem rumo pelas ruas estreitas. Cada esquina tinha algo novo. Cada parede tinha um grafite diferente. Voltei para o apartamento na hora do almoço. Fiz um macarrão simples, comi em silêncio e depois liguei o notebook. 15 horas em ponto, Camila me chamou no Zoom. O rosto dela apareceu na tela, sorridente como sempre. E aí, paulistana? Eu ri. Ainda sou mineira, cá. Por enquanto. A gente conversou por quase 2 horas. Eu expliquei minha ideia. Montar um escritório pequeno em São Paulo, focado em atender clientes corporativos maiores. Camila continuaria em Belo Horizonte cuidando da base que já tínhamos. Dividir operações, mas manter a sociedade intacta. Ela concordou com tudo. No final da reunião, ela disse algo que ficou comigo. Ju, você sabe que eu confio em você, né? Sempre confiei. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Senti um nó na garganta. Obrigada, Ká. Sério. Desligamos e fiquei olhando para a tela vazia. Inteligente. Ninguém na minha família jamais tinha me chamado de inteligente. Trabalhadora, talvez. Mas inteligente? Nunca. Fechei o notebook e deitei no sofá. Fiquei pensando nos próximos passos. Precisava alugar um escritório. Precisava abrir conta em banco comercial. Precisava formalizar a expansão da empresa. Tinha muito trabalho pela frente. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia totalmente no controle. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na rotina. Acordava cedo, tomava café e saía para conhecer a cidade. Visitei 5 escritórios compartilhados na região de Pinheiros. Todos eram modernos, bem localizados, com salas de reunião, internet rápida e ambiente colaborativo. Escolhi um no 3º andar de um prédio comercial na Rua dos Pinheiros. O espaço tinha mesas individuais,
uma sala de reunião privativa que eu podia reservar quando precisasse, e até uma pequena copa com café e frutas. O contrato era mensal, sem burocracia. Perfeito para começar. Assinei no mesmo dia. No sábado seguinte, comprei alguns materiais de escritório. Notebook novo, monitor extra, mouse sem fio, caderno de anotações, canetas. Organizei tudo na minha mesa no coworking. Coloquei uma planta pequena no canto e uma foto minha e da Camila que tínhamos tirado na inauguração da empresa. Olhei ao redor. Aquele era meu espaço agora. Meu território. Na segunda-feira, comecei a trabalhar oficialmente de São Paulo. O primeiro contato foi com a rede de academias. Marquei uma reunião presencial para quarta-feira. Preparei uma apresentação completa, com cases de sucesso, estratégias personalizadas, projeções de resultado. Eu sabia que essa reunião podia mudar tudo. Quarta-feira chegou rápido. Acordei às 6 da manhã, tomei um banho demorado, vesti uma calça social preta e uma blusa branca. Simples, mas profissional. Passei maquiagem leve, prendi o cabelo em um coque baixo, olhei no espelho. Eu parecia outra pessoa. Mais séria, mais firme, mais adulta. A reunião era às 10 horas, em um escritório na Avenida Paulista. Peguei um Uber e cheguei 15 minutos antes. O prédio era imponente, todo de vidro, reflexo do céu azul na fachada. Entrei, passei pela catraca eletrônica, subi até o 12º andar. A recepcionista me recebeu com um sorriso. Juliana? Sim. Eles já estão te esperando. Sala de reuniões 3. Respirei fundo e caminhei até lá. Abri a porta e encontrei 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa grande. Um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, terno azul marinho. Uma mulher mais jovem, talvez 35, vestido preto, óculos de grau. E outro homem, mais ou menos da minha idade, camisa social sem gravata. Levantaram quando entrei. Juliana, prazer. Eu sou Ricardo, diretor de marketing. O homem de terno estendeu a mão. Apertei firme. Prazer, Ricardo. Essa é Amanda, nossa gerente de expansão. A mulher sorriu e acenou. E esse é Felipe, analista de estratégia digital. Felipe deu um sorriso largo. Prazer. Sentamos e comecei a apresentação. Falei por 40 minutos. Mostrei dados, gráficos, estratégias aplicadas em outros clientes. Eles faziam perguntas pontuais, anotavam tudo. No final, Ricardo se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados em cima da mesa. Juliana, foi a melhor apresentação que vimos nos últimos 6 meses. Você está contratada. Senti uma onda de calor subir pelo corpo. Sério? Amanda riu. Sério, queremos fechar um contrato de 1 ano. Consultoria completa, presencial 2 vezes por semana, com bônus por resultados alcançados. Meu coração disparou. Fingi calma. Perfeito. Vou enviar a proposta formal até amanhã. Apertamos as mãos de novo. Saí daquela sala flutuando. Entrei no elevador e só quando as portas se fecharam, eu deixei o sorriso explodir no meu rosto. Tinha conseguido. Meu primeiro contrato grande em São Paulo. E era apenas o começo. Quando cheguei no apartamento, liguei para Camila imediatamente. Ela gritou tanto que tive que afastar o celular do ouvido. Eu sabia que você ia conseguir. Cá, você tá me deixando surda. Desculpa, mas eu tô muito orgulhosa. A gente conversou por 1 hora. Planejamos os próximos passos, ajustamos a divisão de tarefas, comemoramos a distância. Quando desliguei, sentei no sofá e fiquei olhando para o teto. 3 semanas atrás, eu tinha recebido uma passagem de ônibus. Agora, tinha um escritório, um contrato milionário e uma cidade inteira de possibilidades à minha frente. Nos meses seguintes, a rotina ficou intensa. Acordava às 6, ia para o coworking, atendia clientes, fazia reuniões, voltava tarde. Fins de semana eram para planejar estratégias e estudar novos métodos de marketing digital. Fechei mais 2 contratos. A marca de cosméticos veganos e a startup de marmitas. Minha agenda estava lotada. Minha conta bancária crescendo. Minha confiança inabalável.
Mas em nenhum momento eu liguei para minha família. E eles também não ligaram. Era como se aquela passagem de ônibus tivesse sido um corte definitivo. Eles me excluíram. Eu aceitei. E segui em frente. Até que, 6 meses depois, algo aconteceu. Eu estava no coworking, revisando um relatório, quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Juliana? Era a voz da minha mãe. Fiquei em silêncio por 2 segundos. Oi, mãe. Filha, como você está? A voz dela estava diferente. Mais baixa. Quase tímida. Eu tô bem. E você? Nós estamos... bem. Escuta, eu preciso falar com você sobre uma coisa. Meu estômago apertou. Que coisa? Ela hesitou. Ouvi um suspiro do outro lado. Seu pai perdeu o emprego há 3 meses. A gente tá passando dificuldade. Eu queria saber se você pode ajudar a gente com algum dinheiro. Fechei os olhos. Respirei fundo. Lá estava. Depois de 6 meses sem contato, sem perguntar como eu estava, sem se importar se eu tinha onde morar, ela ligava pedindo dinheiro. Quanto você precisa? Perguntei, a voz neutra. Uns 3.000 reais, só para cobrir as contas desse mês. 3.000 reais. Uma fração minúscula do que eu tinha. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre o princípio. Mãe, quando você me deu aquela passagem, você disse que era hora de eu me virar sozinha. Então eu me virei. Agora acho que é hora de vocês fazerem o mesmo. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, constrangido. Juliana, você tá dizendo que não vai ajudar a gente? Não, mãe. Eu tô dizendo que vocês não acreditaram em mim quando eu precisei. Agora, eu não sou obrigada a acreditar em vocês. Mas nós somos sua família. A voz dela subiu de tom. Família não expulsa ninguém de casa no dia do aniversário. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de arrependimento, mas de liberação. Guardei o celular e voltei ao trabalho. Algumas horas depois, meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era meu irmão, Bruno. Mensagem no WhatsApp. Juliana, sua egoísta. A gente tá passando necessidade e você não quer ajudar? Que tipo de pessoa você é? Eu li e bloqueei o número. Não respondi. Não precisava. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha certeza absoluta de quem eu era. E não era a pessoa que eles achavam que eu deveria ser. Na semana seguinte, aconteceu algo inesperado. Eu estava em uma reunião com o Felipe, o analista de estratégia da rede de academias, quando ele comentou sobre uma matéria que tinha lido na revista Exame. Você viu aquela lista das empreendedoras digitais com menos de 30 anos que estão crescendo no mercado? Eu balancei a cabeça. Não vi. Você deveria aparecer lá. Sério, o trabalho que você está fazendo aqui é diferenciado. Sorri, mas achei que era apenas elogio educado. 2 dias depois, recebi um e-mail da assessoria de comunicação da Exame. Eles queriam me entrevistar para uma matéria sobre jovens empreendedoras que estavam revolucionando o mercado de consultoria digital. Fiquei olhando para aquele e-mail por 5 minutos inteiros. Reli 3 vezes para ter certeza de que não era spam. Era real. A Exame queria falar comigo. Liguei para Camila. Cá, você não vai acreditar. O que foi? A Exame quer me entrevistar. Ela gritou de novo. Dessa vez eu gritei junto. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Presencial, no escritório deles em São Paulo. Passei os dias anteriores me preparando. Revisei minha história, organizei números da empresa, preparei respostas para possíveis perguntas. No dia da entrevista, vesti meu melhor blazer preto e fui. A jornalista era uma mulher de uns 40 anos. Cabelos cacheados soltos nos ombros, sorriso acolhedor. Ela me recebeu em uma sala pequena, com uma câmera já posicionada e um fotógrafo ajustando a iluminação. Juliana, prazer. Sou a Patrícia, editora de empreendedorismo da revista. Apertamos as mãos. Prazer, Patrícia. Relaxa, vai ser tranquilo. Vou fazer algumas perguntas sobre sua trajetória, sobre a empresa, sobre os desafios de empreender sendo jovem. Só seja você mesma. Sentamos. A câmera começou a gravar. Patrícia cruzou as pernas e pegou um caderno pequeno. Juliana,
Você tem 29 anos e já construiu uma empresa de consultoria digital avaliada em mais de 5 milhões de reais. Como você começou? Respirei fundo. Comecei há 3 anos, junto com minha sócia Camila. A gente atendia microempreendedores que precisavam de presença online. Começamos pequenas, trabalhando de casa, sem estrutura. Mas a gente sempre levou muito a sério. Cada cliente era tratado como prioridade, e aos poucos o trabalho foi crescendo. E a mudança para São Paulo? Foi planejada? Hesitei. Aquela era a parte delicada. Decidi ser honesta, mas sem dramatizar. Na verdade, não. Eu morava em Belo Horizonte com minha família. No dia do meu aniversário de 29 anos, minha mãe me deu uma passagem de ônibus só de ida para São Paulo. Ela achava que eu precisava sair de casa e me virar sozinha. O que ela não sabia era que eu já estava me virando sozinha há muito tempo. Então, peguei a passagem e vim. E aqui, consegui expandir a empresa de uma forma que não seria possível em Belo Horizonte. Patrícia piscou, surpresa. Ela te deu uma passagem de ônibus? No seu aniversário? Sim. E como você se sentiu? No começo foi um choque, mas depois percebi que foi um presente disfarçado, porque me forçou a sair da zona de conforto e vir para uma cidade onde as oportunidades são maiores. Patrícia anotou algo no caderno, um sorriso de canto nos lábios. Isso é incrível. E sua família sabe do seu sucesso agora? Sorri de leve. Acho que ainda não. Mas talvez descubram quando a matéria sair. A entrevista durou 1 hora. Falei sobre desafios, sobre ser mulher em um mercado dominado por homens, sobre a importância de ter uma sócia parceira como Camila. No final, o fotógrafo tirou algumas fotos minhas. Poses sérias, sorriso suave, olhar confiante. Quando saí dali, estava tremendo de empolgação. Liguei para Camila de dentro do Uber. Cá, foi incrível. Eles vão publicar na edição do mês que vem. Juliana, eu tô tão orgulhosa. A gente começou do zero e agora você vai estar na Exame. A gente, Cá. A gente vai estar na Exame. Você é parte disso tudo. Ouvi ela soluçar do outro lado. Desculpa, é que eu fico emocionada. Você não tem noção do quanto você é foda. Desliguei com um sorriso enorme no rosto. A matéria saiu 3 semanas depois. Capa não, mas página dupla no meio da revista. Foto minha grande, séria, com os braços cruzados. Título em letras garrafais. A nova geração de empreendedoras digitais que está mudando o mercado brasileiro. Logo abaixo, minha foto menor com a legenda. Juliana Martins, 29 anos, fundou empresa de consultoria digital que fatura 5 milhões ao ano e já atende grandes marcas em São Paulo e Minas Gerais. Comprei 5 exemplares da revista. Mandei 3 para Camila. Guardei um para mim. E o último? Bem, tive uma ideia. Peguei o exemplar, coloquei dentro de um envelope pardo, escrevi o endereço da minha mãe em Belo Horizonte e mandei pelo correio. Sem carta. Sem recado. Apenas a revista. Deixei que as páginas falassem por mim. Nos dias seguintes, meu celular explodiu. Mensagens de clientes antigos parabenizando. E-mails de empresas querendo reuniões. Convites para palestras em eventos de empreendedorismo. Meu Instagram, que eu mal usava, ganhou 3.000 seguidores em 2 dias. Gente comentando, elogiando, pedindo dicas. Eu respondia todos com educação, mas sem exageros. Mantinha a postura profissional. 1 semana depois da publicação, meu celular tocou. Número de Belo Horizonte. Desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Juliana, sou eu, seu pai. Fiquei em silêncio. Ele tossiu, desconfortável. A gente viu a matéria na revista. Sua mãe recebeu pelo correio. E? A voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele hesitou. Juliana, eu não sabia que você tinha... tudo isso. Empresa, dinheiro, contratos. Por que você nunca contou? Porque vocês nunca perguntaram. Silêncio pesado. A gente errou, Juliana. Sua mãe tá mal. Ela não para de chorar. Ela acha que te perdeu. Pai, vocês me deram uma passagem de ônibus e me mandaram embora. No meu aniversário. Vocês não me perderam. Vocês me jogaram fora. A voz dele tremeu. Mas a gente não sabia, filha.
A gente achou que você estava perdida, sem rumo. A gente pensou que precisava te empurrar para você acordar para a vida. Eu já estava acordada. Vocês que estavam cegos. Ele suspirou fundo. O que a gente pode fazer para consertar isso? Fiquei olhando pela janela do apartamento. Lá embaixo, a rua movimentada, pessoas vivendo suas vidas. Não sei se dá para consertar, pai. Mas se vocês realmente querem tentar, vocês precisam entender uma coisa. Eu não sou mais a Juliana que morava aí. Eu mudei. Eu cresci. E não vou voltar atrás só para deixar vocês confortáveis. A gente entende. Entende mesmo? Porque quando minha mãe me ligou pedindo dinheiro, ela não perguntou como eu estava. Ela só queria que eu resolvesse o problema dela. Silêncio de novo. Mais longo dessa vez. Depois, a voz dele saiu baixa, envergonhada. Você tem razão. A gente foi egoísta. A gente só pensou na gente. Exatamente. Juliana, será que a gente pode te ver? Pessoalmente? Eu sei que você está em São Paulo, mas a gente pode ir até aí. Ou você pode vir para cá, quando quiser, sem pressão. Pensei por um longo momento. Parte de mim queria recusar. Queria manter a distância. Mas outra parte, menor e mais fraca, sentia falta da minha mãe. Não do meu pai ou do Bruno, mas da minha mãe. Da mulher que sempre foi fraca demais para me defender, mas que pelo menos nunca foi cruel. Eu vou pensar, respondi, mas não vou prometer nada. Tudo bem, a gente vai esperar. Desliguei e fiquei parada por alguns minutos. O apartamento estava silencioso. Apenas o som distante da cidade lá fora. Peguei o celular de novo e liguei para Camila. Cá, meu pai ligou. E aí? Eles viram a matéria. Querem se desculpar. E você vai aceitar? Não sei. Ainda tô processando tudo. Camila ficou quieta por um momento. Depois disse com voz firme. Juliana, qualquer decisão que você tomar, eu vou apoiar. Mas lembra de uma coisa. Você não deve nada para eles. Nada. O que você construiu foi sozinha, com o seu esforço. Se você decidir dar uma chance para eles, que seja porque você quer. Não porque você se sente obrigada. Obrigada, Ká. Sempre. Passei os dias seguintes evitando pensar nisso. Mergulhei no trabalho. Fechei mais um contrato, dessa vez com uma rede de clínicas odontológicas. A expansão estava acontecendo mais rápido do que eu imaginava. Camila veio me visitar em São Paulo para discutirmos a possibilidade de abrir um segundo escritório físico. Ela chegou na sexta-feira à noite. Fomos jantar em um restaurante italiano na Vila Madalena. Ela pediu nhoque, eu pedi risoto. Conversamos sobre tudo: números, clientes, estratégias. Mas no meio da conversa, ela parou, me olhou nos olhos e perguntou: E seus pais? Você decidiu alguma coisa? Suspirei. Ainda não. Você tá com medo? Não é medo. É cansaço. Eu cansei de ser a pessoa que sempre cede, que sempre tenta manter a paz. Dessa vez, quero que eles venham até mim. Literalmente. Camila sorriu. Então diz para eles virem. Pisquei. Você acha? Claro! Se eles querem se redimir, que façam o esforço. Você já fez esforço demais a vida toda. Ela tinha razão. No sábado de manhã, mandei uma mensagem para meu pai. Se vocês quiserem conversar, podem vir para São Paulo no próximo fim de semana. Eu marco um almoço. Mas deixo claro, isso não significa que está tudo bem. É só uma conversa. Ele respondeu em menos de 5 minutos. A gente vai. Obrigado, Juliana. Mostrei a mensagem para Camila. Ela levantou a taça de suco. Aqui está para você ter coragem e manter sua postura. Saúde, respondi, batendo minha taça na dela. O fim de semana seguinte chegou rápido demais. Marquei o almoço em um restaurante tranquilo na região de Pinheiros. Nada muito sofisticado, mas confortável. Cheguei 10 minutos antes. Escolhi uma mesa perto da janela. Meu coração batia rápido, mas eu respirava fundo, mantendo a calma. Às 12h15, vi minha mãe entrando. Ela estava diferente, mais magra. Cabelos grisalhos mais visíveis. Atrás dela, meu pai. Ele parecia menor, de alguma forma. Ombros mais curvados. Bruno não veio. Melhor assim. Eles se aproximaram da mesa devagar,
como se tivessem medo de assustar um animal selvagem. Minha mãe sorriu, um sorriso fraco, trêmulo. Oi, filha. Oi, mãe. Me levantei e dei um abraço nela. Foi breve, meio desajeitado, mas foi genuíno. Meu pai estendeu a mão. Apertei com firmeza. Sentamos. O garçom trouxe o cardápio. Pedimos em silêncio. Depois que ele foi embora, minha mãe olhou para mim com os olhos marejados. Juliana, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu errei. A gente errou. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu achei que você estava perdida. Eu achei que você ficava no computador o dia inteiro sem fazer nada de produtivo. Eu nunca perguntei o que você realmente fazia. Eu só julguei. E eu te machuquei. No dia do seu aniversário. Do seu aniversário, Juliana. Que mãe faz isso? A voz dela falhou. Ela colocou a mão na boca, tentando segurar o choro. Meu pai colocou a mão no ombro dela, desconfortável. Depois, olhou para mim. Juliana, eu também errei. Eu sempre fui duro com você. Eu achei que precisava ser assim para você aprender a se defender no mundo. Mas eu exagerei e te perdi no processo. Respirei fundo. Pai, mãe, eu entendo que vocês achavam que estavam fazendo o melhor. Mas vocês não me conheciam. Vocês nunca tentaram me conhecer de verdade. Vocês me olhavam e viam fracasso. Eu olhava para o espelho e via potencial. Minha mãe limpou as lágrimas com um guardanapo de papel. E você tinha razão. Você sempre teve razão. A gente viu a matéria na revista e ficou sem chão. A gente não sabia de nada. Da empresa, do dinheiro, do sucesso. Você construiu tudo sozinha. Não sozinha. Eu tive a Camila. Eu tive pessoas que acreditaram em mim. E a gente não foi uma dessas pessoas, meu pai disse, baixo. Não, não foram. O silêncio pesou entre nós. O garçom trouxe a comida. Comemos devagar, cada um perdido em pensamentos. No meio do almoço, minha mãe perguntou: o que a gente pode fazer, Juliana? Para reconquistar sua confiança? Larguei o garfo. Não sei se é possível reconquistar, mas se vocês quiserem tentar, vocês precisam começar me respeitando. Respeitando minhas escolhas, respeitando meu trabalho, respeitando minha vida. A gente vai fazer isso, meu pai disse firme. Eu prometo. E o Bruno? Perguntei. Meu pai suspirou. Seu irmão é imaturo, mas ele vai aprender. Eu vou ter uma conversa séria com ele. Terminamos o almoço em um clima tenso, mas não hostil. Quando saímos do restaurante, minha mãe me abraçou de novo. Dessa vez, mais apertado. Eu te amo, Juliana. Sempre amei. Eu só não soube mostrar. Eu sei, mãe. Eles foram embora. Fiquei parada na calçada, vendo o carro sumir na esquina. Não senti alegria. Não senti tristeza. Apenas um alívio silencioso. A conversa tinha acontecido. E agora, o que viesse depois, seria construído aos poucos. Ou não. Tanto fazia. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava vivendo para agradar ninguém. Estava vivendo para mim. Os meses seguintes foram de crescimento constante. A empresa continuou expandindo. Abrimos o segundo escritório em Belo Horizonte, gerenciado por Camila. Contratamos 3 funcionários fixos, uma designer gráfica, um analista de dados e uma assistente administrativa. Minha agenda estava lotada. Viagens entre São Paulo e Belo Horizonte. Reuniões com investidores. Palestras em eventos. Entrevistas para podcasts de empreendedorismo. Minha vida tinha se tornado uma maratona constante. Mas era uma maratona que eu tinha escolhido. E isso fazia toda a diferença. Minha relação com meus pais melhorou, mas devagar. Eles ligavam de vez em quando. Conversas curtas, educadas. Minha mãe perguntava como eu estava. Meu pai comentava sobre notícias que via sobre o mercado digital. Bruno nunca me procurou. E eu não senti falta. Alguns laços não precisam ser mantidos. Em dezembro, quase um ano depois de ter saído de Belo Horizonte, Camila me ligou com uma notícia. Ju, você não vai acreditar. O que foi? A gente recebeu uma proposta de aquisição. Meu coração parou. Como assim?
Uma empresa de tecnologia grande, de São Paulo. Eles querem comprar a nossa consultoria. Estão oferecendo 15 milhões. Fiquei em silêncio. 15 milhões de reais. Divido entre eu e Camila. Seriam 7,5 milhões cada. Ju, você tá aí? Tô. Só tô processando. E aí? O que você acha? A gente marca uma reunião para discutir os termos. Mas cá, antes de qualquer coisa, você quer vender? Ela ficou quieta por um momento. Eu não sei. E você? Também não sei. Vamos conversar pessoalmente. Marcamos para a semana seguinte. Camila veio para São Paulo. Nos trancamos em uma sala de reunião do coworking por 6 horas. Analisamos a proposta. Os números eram tentadores. Mas a pergunta era: valia a pena vender algo que a gente tinha construído com tanto suor? Ju, Camila disse apoiando os cotovelos na mesa. Se a gente vender, a gente pode começar outra coisa. Algo ainda maior. Ou a gente pode continuar crescendo com o que já tem. Respondi. Verdade. Ficamos em silêncio. Depois, as duas falamos ao mesmo tempo. Vamos vender. Rimos. Era a decisão certa. A venda foi oficializada em fevereiro. 15 milhões de reais. 7,5 para cada uma. Eu tinha ido de 3 milhões para quase 11 milhões em menos de um ano. Quando o dinheiro caiu na conta, fiquei olhando para o extrato bancário por 10 minutos. Camila me ligou. Ju, a gente é rica. Eu sei. A gente realmente conseguiu. Eu sei. Eu tô tremendo. Eu também. A gente riu, chorou, gritou. Comemoramos por videochamada, cada uma com uma taça de vinho na mão. Naquela noite, sentei no sofá do meu apartamento e peguei meu celular. Abri as fotos antigas. Tinha uma foto que eu tinha tirado no dia que cheguei em São Paulo. Eu estava na frente do prédio amarelo da Vila Madalena, com a mochila nas costas, sorriso tímido no rosto. Olhei para aquela Juliana, a menina que tinha sido expulsa de casa, a menina que tinha pegado um ônibus com um bilhete só de ida, a menina que ninguém acreditava. E agora? Agora eu era uma mulher de 30 anos, milionária, empreendedora reconhecida, livre, completamente livre. No dia seguinte, liguei para minha mãe. Ela atendeu animada. Juliana, que surpresa! Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filha. E você? Eu tô bem. Muito bem, na verdade. Eu queria te contar uma coisa. O que foi? Respirei fundo. Eu vendi minha empresa. Por 15 milhões de reais. Silêncio absoluto do outro lado. Depois, a voz dela saiu fraca, quase um sussurro. 15 milhões? Sim. Juliana, meu Deus do céu. Ouvi ela chorando. Não de tristeza. De orgulho. Filha, eu sempre soube que você era especial. Eu só não soube ver na hora certa. Eu sei, mãe. Você me perdoa? A pergunta ficou suspensa no ar. Pensei por um longo momento. Mãe, eu não sei se dá para apagar tudo o que aconteceu, mas eu posso tentar começar de novo, aos poucos. É tudo o que eu quero, Juliana. É tudo. Desliguei com um sorriso pequeno nos lábios. Não era final feliz completo, mas era real. E era o suficiente. 3 meses depois, eu estava sentada em um café na Avenida Paulista. Camila estava ao meu lado. A gente tinha acabado de assinar o contrato para uma nova empresa. Dessa vez, algo ainda mais ambicioso. Uma plataforma de educação online focada em empreendedorismo feminino. A gente já tinha investidores interessados, já tinha uma equipe pequena montada, e a gente tinha experiência, dinheiro e coragem. Para os novos começos, Camila disse, levantando a xícara de café. Para os novos começos, repeti, batendo minha xícara na dela. Olhei pela janela. São Paulo estava ensolarada. As ruas cheias, as pessoas correndo, a cidade pulsando. 1 ano e meio atrás, eu tinha chegado aqui com uma mochila e um coração machucado. Hoje, eu tinha uma fortuna, uma melhor amiga ao lado e um futuro que eu mesma estava construindo. Peguei meu celular e abri as mensagens. Tinha uma mensagem antiga, guardada. Era da minha mãe, no dia que ela me deu a passagem. Boa sorte. Apenas isso. Eu nunca tinha respondido. Até agora. Digitei devagar.
Obrigada pela passagem, mãe. Foi o melhor presente que você podia ter me dado. Enviei. 3 pontinhos apareceram. Ela estava digitando. A resposta veio rápida. Eu amo você, filha. Sempre amei. E sempre vou amar. Sorri. Guardei o celular no bolso e olhei para Camila. Pronta para começar de novo? Sempre. Ela respondeu. Levantamos e saímos do café. A cidade nos esperava. E dessa vez, a gente não estava fugindo de nada. A gente estava correndo em direção a tudo. Porque no final, não importa onde você começa. Importa o que você constrói. E eu tinha construído um império. Com minhas próprias mãos. Com minha própria força. E ninguém, nunca mais, poderia tirar isso de mim.